Segundo Crônicas, capítulo 13, verso 1, diz assim: no 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Digam amém. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Continuando o assunto que eu estou falando desde o início do mês, fé. Quero falar sobre fé. E hoje, olhe para mim, a fé que nos faz ter vitórias. Digam amém. A nossa fé, ela tem que produzir vitórias na nossa vida. Digam glória a Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. A sua fé em Deus, a sua fé no Senhor Jesus, tem que produzir alguma coisa na sua vida. A sua fé, ela tem que produzir as suas vitórias. Por isso que hoje eu quero falar sobre vitória. Por isso que hoje eu quero mostrar para vocês a importância da fé. E deixa eu falar algo que eu devo ter falado, mas se eu falei, eu vou falar novamente. A fé, algumas pessoas pensam que fé é um pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé é uma convicção que a gente tem no coração. Fé é uma certeza que a gente tem no coração de que Deus pode fazer aquilo que estamos pedindo. Não é aquele negócio de fechar os olhos, eu vou firmar meu pensamento nisso. Não, é uma convicção. Diga amém. Diga amém. É uma certeza. Você olha na Bíblia, as pessoas que foram curadas, elas não tiveram pensamento positivo. Por exemplo, Bartimeu, que era um cego. Jesus disse: você crê que eu posso fazer isso? Ele disse: eu creio. E Jesus disse: então vê. E diz a Bíblia que na mesma hora seus olhos abriram. Então ele não fez um pensamento positivo, eu vou pensar positivamente, não. Ele creu no coração dele. E é isso que a gente precisa entender. Pensamento positivo é uma coisa, fé no Senhor Jesus é outra coisa. Fé é quando você recebe uma palavra, como você tem recebido aqui, você crê no seu coração, você toma posse no seu coração. Isto é fé, e a bênção chega na sua vida. Amém? Eu quero que hoje você receba essa palavra de fé, você tome posse na sua vida, você volte para sua casa com a certeza da sua vitória. Digam glória a Deus. Quem crê na sua vitória, diga amém. Eu quero falar hoje de um grande rei, um homem de fé, chamado Abias. Um homem que confiava em Deus, não só de palavras, porque às vezes, irmãos, as pessoas até dizem assim: não, eu confio no Senhor, mas esse confiar em Deus, até o momento que chega um problema, até o momento que chega uma dificuldade, até o momento que chega uma batalha. Porque no momento que chega a batalha, no momento que chega o problema, que é a hora dela mostrar que ela confia em Deus, aí ela vai perceber que não confia, porque ela se desespera, ela se atormenta, ela não consegue dormir, ela não consegue ter paz, porque aquele problema tira a sua paz. Quem tem fé pode até ter problema,
mas ela vai permanecer firme com Deus. Diga amém. Deixa eu lhe falar uma coisa muito importante. A tua fé em Deus, ela não te isentará de problemas. Ou seja, não é porque você tem fé que você não vai ter problemas. Não é porque você tem fé em Deus, não é porque você confia em Deus que você não vai enfrentar lutas. Claro que vamos enfrentar lutas. A nossa fé, ela não nos isenta, ela não nos livra de problemas, mas ela nos ajuda a enfrentá-los. Digam amém. A nossa fé no Senhor Jesus vai nos ajudar a enfrentar os problemas de cabeça erguida, com a fé nele, acreditando que o milagre vai acontecer. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Nós precisamos aprender hoje com o rei Abias, que enfrentou uma grande batalha. O rei Abias, ele enfrentou um grande exército que veio para destruí-lo, mas ele se manteve confiantemente no Senhor. É nessas horas difíceis, irmãos, que a gente vê quem é quem. É na hora da dificuldade, é na hora do confronto, é na hora do problema que você vai ver se realmente você tem fé. É na hora que as nuvens negras chegam, é na hora que você se vê cercado de problemas, que você vai ver que se tem fé. Porque até não acontecer nada, até que a sua fé não seja exigida, todo mundo diz, eu tenho fé, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, a minha fé está em Deus. Mas na verdade esta fé, ela vai ser testada quando o problema chegar, quando a luta bater na sua porta, quando a doença bater na sua porta, e você se mantém firme. Não, Deus está comigo, eu vou vencer esta batalha. Diga amém. E o rei Uzias, ou melhor, o rei Abias, ele enfrentou uma grande batalha. E esta batalha, diferente de outros reis, ele usou a fé para vencer. Porque às vezes tem situações na vida da gente que a gente precisa até fazer alguma coisa, mas tem situações que, por mais que nos esforcemos em fazer, por mais que nós até queiramos fazer, não tem como fazer, porque o problema é muito grande, a batalha é enorme e você não sabe nem por onde começar. O rei Abias, ele estava numa desvantagem enorme, mas ele confiou em Deus. Olha o que diz o verso 3. Vamos ler. Segundo Crônicas, capítulo 13, verso 3. Olha o que diz. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros de quantos? Quantos homens? 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele na batalha com quantos? 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Olha essa diferença de exército. Abias tinha um exército de 400.000 homens. Era um exército grande. Porém, o seu adversário tinha um exército o dobro. Enquanto ele tinha 400.000, o seu adversário tinha 800.000.
Ou seja, para cada soldado do exército de Abias, tinha 2 soldados do exército inimigo. Quer dizer, o problema era dobrado. Quem está entendendo? Às vezes nós nos sentimos assim. A gente até tem forças, a gente até tem um certo recurso, a gente até sabe como fazer, mas quando a gente vê o problema é 2 vezes maior do que a gente. O problema é 2 vezes, 3 vezes maior do que a gente imaginava. Quando Abias disse: eu vou para a guerra, e ele pega os soldados, ele estava disposto para a batalha, para vencer. Só que quando ele chega no campo de batalha, que ele olha, ele não tem chance. Porque o exército do inimigo era mais poderoso do que o dele. O exército do inimigo era 2 vezes maior do que o dele. O exército do inimigo era mais valente do que o dele. E agora, o que se faz nessa hora? O que você iria fazer como rei? Diante de uma guerra, você está diante do seu exército, e você olha, percebe, e você não tem chance. Você vai massacrar o seu exército. Você não tem chance de vencer. E aí, o que você faz? Ele percebe que estava na desvantagem. Mas nesta desvantagem, ele dá uma demonstração de um homem que confiava em Deus. Olhe para mim, as pessoas vão ficar olhando para você. Você que diz que vem na igreja, você que carrega uma Bíblia, você que diz que tem fé, as pessoas na hora da luta, na hora do desespero, na hora das dificuldades, elas vão olhar e vão esperar de você alguma atitude. E é nesta hora que você vai mostrar que tipo de cristão você é. É nesta hora que você vai mostrar qual é a fé que você tem. É nesta hora que você vai mostrar que realmente a sua fé está viva e é poderosa. Porque alguns dizem assim: eu tenho fé, mas às vezes a fé está morta. Porque na hora da batalha, começa a reclamar, começa a murmurar. Veja o rei Abias. Ele olha e vê: o problema é maior do que o meu. Ou melhor, o exército é maior do que o meu. Ele percebe que ele não tinha chance, humanamente falando, de lutar. Olhe para mim. Ele foi para lutar. Ele estava disposto a lutar. Ele estava disposto. Mas ele percebeu que não tinha como ele vencer aquela luta. Quantas das vezes nós nos sentimos assim? A gente está com aquela vontade de fazer, de abrir um negócio, de dar certo, e a gente sai com aquela disposição: eu vou à luta, eu vou à batalha, mas de repente você se encontra com uma situação, e você olha para aquela situação e você percebe: eu não tenho chance, não tem como. Aí o que você vai fazer nessas horas? O que você vai fazer nesse momento? Como você vai se comportar? Eu estou falando para alguém que diz que tem fé. Como é que você vai se comportar diante de uma situação que você olha e percebe que você não tem chance, que você percebe que não tem como você vencer aquele problema, aquela batalha? É isso que nós aprendemos aqui com o rei Abias. Olha como ele estava. Olha a situação dele. Vamos ler aqui o verso 14. Olha a situação dele. Segundo Crônicas 13, 14. Olhou Judá e viu a peleja,
estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram o quê? Abias, ele olha, ele era rei de Judá, e ele percebe uma coisa, olhe para mim, que o inimigo já tinha cercado ele. Tinha inimigo para trás e tinha inimigo para frente. Olha só a situação dele. Ele se vê cercado. Ele se vê encurralado. Ele se vê num beco sem saída. Naquele famoso ditado popular: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Ele estava ali, cercado. Para frente, tinha um exército inimigo, parte do exército inimigo, e para trás, ele se vê cercado. E o que ele faz? Como rei, mas não como rei, como homem de Deus. O que ele faz como homem de fé, não como um general de guerra? Diz que ele começa a clamar a Deus. Quando ele percebe que está cercado, quando ele percebe que não tem chance, que tem inimigo para todo lado, ele tem uma atitude de alguém que realmente tem fé. Porque se fosse outro homem, outro rei, iria reclamar, iria murmurar, iria fugir. Ele não fugiu. Veja aí o verso 14. Cercado pela frente e por detrás, então clamaram ao Senhor. Então clamaram ao Senhor. Quem clama a Deus é porque confia em Deus. Quem clama a Deus é porque tem fé em Deus. Quem clama a Deus porque acredita que Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia! Bata palmas e glorifique a Deus. O que fazer, meus irmãos, nesses momentos difíceis da vida? Eu não sei como você está aqui, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei quais são os exércitos que você está enfrentando, eu não sei se você está cercado de inimigo e você se sente lá ali sozinho. O que fazer nessas horas? Tomar um atalho? Começar a murmurar? Começar a querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira? O que se faz nessas horas? Muitas batalhas são perdidas, porque às vezes, na vontade de querer resolver o problema, nós começamos a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Eu estou falando aqui hoje sobre fé. Eu estou falando aqui para pessoas que acreditam, que confiam no agir do nosso Deus. Eu estou falando para pessoas que crê que Deus continua o mesmo. O que ele faz? Ele clama. Ele começa a buscar Deus, pedindo de Deus ajuda, pedindo de Deus um socorro, porque ele não sabia o que fazer. Porque tem momentos na vida da gente que a gente não sabe o que fazer, irmãos. Tem momentos que a gente chega e fica encurralado ao ponto de não saber o que fazer. Não sabe se vai, se fica, se pula, se deita. O que fazer nessas horas? Você precisa aprender isso. O que fazer nessas horas? Só lhe resta
Só lhe resta uma ação, uma atitude: confiar em Deus. E quem confia em Deus, clama a Deus. Diga amém. Olha o versículo 15. Olha só. Os homens de Judá gritaram. Diga, gritaram. Mais forte. Gritaram. Quando gritaram, o que foi que Deus fez? Feriu Deus a Jeroboão e todo o Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram diante de Judá, pois Deus entregara nas suas mãos. Diga amém, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos. Olha o que acontece. Abias não sabia o que fazer. O exército de Jeroboão estava numa guerra civil. Era uma guerra entre o mesmo povo. Só que um era rei de Judá e outro rei de Israel. Um reino dividido não vai subsistir. Só que o rei de Israel, Jeroboão, era um homem pagão. E Abias era rei de Judá, era um homem de fé. Quando eles começaram a clamar, diz que de repente eles deram um grito. Olhe para mim. Eles deram um grito. Aquele exército começou a gritar. Sabe o que aconteceu? Deus veio e feriu o exército de Jeroboão. Deus deu vitória para o rei Abias. Vamos aplaudir o nosso Deus. Quem está entendendo? O que foi que Abias fez? Levantou uma espada, pegou uma lança, eles deram um grito. Tem momento na vida da gente que só nos resta clamar, irmão. O grito deles foi o clamor, e o clamor deles chegou aos céus. E esse clamor, escute isso aqui, o clamor foi tão forte, que diz o versículo 15, que Deus feriu a Jeroboão e todo o seu exército. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Alguma coisa deve ter acontecido. Quando eles começaram a gritar, o exército inimigo começou a cair morto. Começaram a cair morto. E o escritor do livro de Crônicas é como se Deus estivesse tocando neles, e eles estavam morrendo. Quando você clama, Deus toca e muda a situação, e muda o quadro. Quando você clama, Deus entra em ação. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Hoje vamos dar o nosso grito de vitória. Hoje vamos dar o nosso grito de libertação. Hoje vamos dar o nosso brado. E assim como aconteceu, Deus lá do céu vai ouvir o nosso clamor e vai descer e vai nos tocar, e vai tocar nessa situação, vai tocar nesse corpo que está doente. Você que veio hoje doente, Deus vai tocar na sua vida de uma maneira poderosa. Por causa do nosso clamor, Deus vai descer e vai mudar essa história. Diga glória a Deus. Quando nós usamos a nossa fé, irmãos, Deus age.
É isso que eu quero que você entenda. Olha o que diz o verso 16. Os filhos de Israel fugiram diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Olhe para mim, aquele exército que era poderoso, aquele exército que era 2 vezes maior do que o exército do rei Abias, fugiu. Porque Deus entregou aquele exército mais forte, mais poderoso, na mão daquele exército menor. O menor prevaleceu sobre o maior. O mais fraco prevaleceu sobre o mais forte. É isso que vai acontecer com a nossa vida. Nós vamos prevalecer. Nós vamos prevalecer. Você vai prevalecer sobre esta situação. Você vai prevalecer sobre este problema. Você vai prevalecer sobre esta batalha, esta luta que você está enfrentando. Você vai prevalecer, porque Deus está com você. Diga glória a Deus. Quando nós agimos pela fé, eu creio que Deus vai agir. Aqui, ó. Deus agiu a favor do rei Abias. Ele vai agir na nossa direção. Não importa o que você está passando. O que nós precisamos aprender hoje, eu quero terminar. O rei Abias deixou todos os seus métodos de lado e dependeu unicamente, exclusivamente de Deus. Às vezes as nossas estratégias não dão em nada. Às vezes os nossos métodos não dão em nada. Às vezes tudo aquilo que nós temos de bagagem diante de uma situação, de um problema, não dá em nada. E quando você percebe isso, só resta uma coisa: nós dependermos exclusivamente do Senhor nosso Deus. Quando a gente percebe que não tem forças, não tem como vencer, não tem como mudar aquela situação, só nos resta uma coisa: confiar em Deus, confiar que Deus vai agir, confiar que Deus vai mover as suas mãos, confiar que algo vai acontecer. A nossa fé vai nos fazer triunfar. Diga amém. A fé do rei Uzias derrotou o exército do rei Jeroboão. Deus trabalhou. Esse aqui é um fato onde nós percebemos claramente Deus trabalhando. Deus vai trabalhar ao nosso favor. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que confiam nele. Olha o que está escrito, vamos ler rapidamente para terminar. Olha o que está escrito aqui em Isaías. Eu quero terminar. Isaías 64, vamos ler aqui rapidinho. Isaías 64. Olha o que diz aqui. Isaías 64. Versículo 4. Olha o que diz o profeta Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Olhe para mim. Deus trabalha para aqueles que nele espera. Eu espero em Deus. Eu confio em Deus. Minha vida está nas mãos de Deus. Então Deus vai trabalhar ao meu favor. Por isso que a Bíblia diz, Paulo fala, todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que coopera? Porque é Deus que faz. É Deus que coopera. Deus trabalha para aqueles que confiam em Deus. Que coisa poderosa! Para aqueles que têm depositado a sua fé em Deus, para aqueles que têm esperado pelo Senhor, Deus vai trabalhar. Deus está trabalhando ao seu favor, irmão. Confia em Deus, não te desespera, guarde seu coração do mal, fica na paz. Aos seus escolhidos, diz o salmista, Ele dá enquanto dorme. Aos seus escolhidos, Ele dá enquanto dorme. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. Deus está agindo. Deus está fazendo as coisas acontecer. Nós não temos ideia, nós não sabemos como, mas o que sabemos é que Ele está fazendo alguma coisa. Quem tem uma grande batalha aí? Levanta a sua mão. Você crê que Deus vai trabalhar por você a partir de hoje? Você vai descansar mais nele? Você vai confiar mais nele? O que tinha para você fazer, você já fez. Você viu que agora só lhe resta uma coisa: confiar em Deus. O salmista diz no Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pode esperar, a bênção é sua, a vitória é sua. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Deus vai agir aquilo que você não pode fazer. Deus vai transformar aquilo que você não sabe como, mas Ele vai transformar. Quem crê, diga glória a Deus. Fique de pé aplaudindo ao Senhor. Bem forte. Bem forte. Levante suas mãos. Feche seus olhos. Apresente a Deus a sua causa. E creia que Deus, creia que o Senhor vai agir em seu favor. Levante suas mãos, povo de Deus. Solte a sua voz agora. Façamos como fez o rei Abias. Ele deu um brado, ele deu um grito, ele clamou a Deus. Clame a Deus agora. Clame a Deus. Cada vez clame a Deus. Clame a Deus. Você veio aqui para clamar. Feche seus olhos. Você veio buscar Deus. É Deus que vai te socorrer. Faça como o rei Abias. Ele clamou. Clame, clame. Eu quero que você clame. Que você peça. Se você pedir, Ele vai ouvir o teu clamor. Se você não pedir, não vai ter como Ele ouvir. Ele ouve aqueles que pedem. Clame. Clame a Deus. Se diante de mim não se abriu, glória a Deus. Deus vai me fazer andar por Deus está aqui neste lugar, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha
vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Tu és o nosso socorro. Pai, nós não temos como vencer essas batalhas se o Senhor não nos ajudar. Não tem como vencer esta doença se o Senhor não nos ajudar. Não tem como vencer esta luta, este problema, esta situação, se o Senhor não nos ajudar. E é por isso, Pai, que nós clamamos nesta hora. É por isso, Pai, que nós levantamos o nosso clamor. Ouve agora, Senhor. Ouve agora, meu Deus, o clamor dos teus filhos, todos os teus filhos que estão clamando agora. Assim como o Senhor ouviu o clamor do rei Abias. Ouve, ó Deus. Ouve, Senhor, o meu clamor, o clamor deste homem, o clamor desta mulher. Eu quero declarar, meu Deus, conforme a tua palavra, eu quero declarar que a vitória já é deles. Eu quero declarar, Senhor, que este inimigo já está derrotado. Eu quero declarar, Senhor, que esta doença, ela já não está mais neste corpo. Eu quero declarar que este vício não está mais nesta vida. Eu quero declarar que este mal não está mais neste homem, nesta mulher. Eu quero declarar, meu Deus, que esta vitória já é do teu filho, já é da tua filha. E quem crê, dá um grito de vitória, dá um brado de vitória, dá um brado bem alto. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Palmas para o nosso Deus. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou levante suas mãos. E a cada dia vou viver. Repita: rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Diga: vou lutar e vencer. Vou plantar E colher, e a cada dia vou viver. Levante suas mãos. Vou lutar e vencer. E a cada dia. Levante suas mãos. Feche as suas duas mãos. Com as mãos fechadas, levantadas. Diga: vou lutar e vou vencer. Vou plantar e vou colher. E a cada dia da minha vida vou romper em fé. Diga: vou lutar e vencer. Vou plantar e
E a cada dia mais uma vez vou lutar e vencer. Glória a Deus. Olhe, você vai demonstrar realmente que tem fé diante da luta. É essa hora que a gente mostra que tipo de fé a gente tem. Amém? Até que não seja exigido nada, não tem como você mostrar que você tem fé. Mas se você está passando uma grande luta, a hora de você mostrar que tem fé é agora. Vou lutar, vou vencer. Deus está comigo. Diga amém.